Night, que precede o CITAC, nasce no Liceu Dom João III. Era um grupo de alunos que tinha um contacto privilegiado com alguns professores. Através desses contactos, porque nós reuníamos com frequência, era um grupo coeso, e que procurava cultivar-se. E começámos, curiosamente, pela música. Ouvir música. E o Dr. Leitão de Figueiredo pôs à disposição a sua casa para nós ouvirmos música clássica. Portanto, era invulgar nesse tempo essa aproximação entre professores e alunos. Mas esse foi o princípio do CITAC. Agregámos um desejo de nos cultivar e, portanto, começando pela música, ouvir música, depois passámos a desejar ir mais além e pensámos constituir um grupo de teatro. E aí, então, decidimos fazer alguns contactos. E começámos por fazer o contacto com o Miguel Torga e a mulher, a doutora Cábia Rocha, André Cábia Rocha, e ela propôs-nos ensaiar o dia seguinte, Luís Francisco Rebelo. Era uma peça com conteúdo político avançado. E começaram-se os ensaios no Palácio dos Grilos e entretanto, foi necessário comunicar à censura e a censura proibiu a peça. Isso para nós foi um grande choque e ajudou, de certo modo, a nossa ação, a nossa formação política. Houve necessidade de fazer uma Assembleia Magna para constituir um organismo autónomo. Só a Assembleia Magna é que concedia portanto, a vinculação do organismo autónomo. Isso não foi uma tarefa fácil, porque a Associação Académica, nessa altura, a direção era conservadora. E o próprio Teatro de Estudantes, o TEUC, não via com bons olhos a criação de um novo grupo de teatro, porque pensava que seria dividir a academia e, de certo modo, não dar tanta importância ao TEUC. Aí uma coisa gira, tu gostas de teatro e tal, vamos lá, uma noite destas, aquilo parece-me que é só para universitários, mas pode ser que a gente lá apareça e que os tipos nos deixem entrar e ver como é que é. Assim foi, lá fui, e talvez me tivessem achado piada, pá, o outro foi-se embora, não quis saber mais daquilo, porque achou que aquilo que era muito complicado, mas comigo talvez tivessem achado piada, e resolveram acolher-me. Era o único indivíduo do liceu que estava ao serviço do CITAC. Nós ensaiávamos por debaixo dos estudos gerais, nos baixos, que cheiravam a bafio por todos os cantos, não é? Entrávamos por uma janela, havia-se posto uma escadinha na janela para subirmos, depois saltávamos lá para dentro, não é? Andávamos de vez em quando, havia quem se lembrasse de levar uma espingarda de chumbos para caçar os ratos, não é? E era terra batida, mas o certo é que se conseguia trabalhar, conseguia-se fazer os ensaios, pronto. Eu entro para o CITAC em 57, 58, sou caloiro em 57 e não entra em peça nenhuma, estava-se a ensaiar o Mar, de Miguel Torga, pelo professor Paulo Quintela. E eram muito interessantes as discussões do Torga com o professor Paulo Quintela. Porque o Torga dizia: "Oh, Paulo, tu não sabes ensinar esta cena, tu é que não sabes escrever teatro." Os dois discutiram e zangaram-se. Porque tu não sabes escrever teatro, porque essa fala é insuportável de dizer, como é que queres pôr um ator a dizer isto tudo, tens de cortar isto. E o Torga emendava o texto, na altura. No ano seguinte, 2 anos depois, aparece o Luís de Lima. O Luís de Lima faz uma escola de teatro,
na Faculdade de Letras, aberto a todos os estudantes de Coimbra, em que insistia muito na dicção. E punha-nos a fazer escalas musicais, pá, voz na cabeça, voz na garganta, voz no peito, pá, 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 a gente conseguia dizer exatamente as sílabas todas de uma frase. E então ele era extremamente interessante e fascinante, porquê? Porque ele mostrava exercícios de mímica e depois chamava quem é que queria fazer. E a malta ia. Está lógico. E pá, eu comecei a ficar extremamente entusiasmado por fazer. Pá, e por isto, e por aquilo, e tal. E pá, o curso correu extremamente bem, muito, muito interessante. E depois fui assistir ao espetáculo, que foi o espetáculo constituído pelas 3 peças e um ato. Portanto, já tem a Conversação Sinfonieta, o Professor Tarana e a Rabeca. Bom, e aí é que foi o meu grande clique em relação ao CITAC. Aí é que eu disse, pronto, para aqui é que eu quero ir. Isto é o que eu quero fazer. O que era trabalhar com o Luís de Lima? Era, sobretudo, um trabalho extremamente exigente e rigoroso. Com o Luís de Lima acabaram todos aqueles improvisos da última hora, o desenrasca quando as coisas não estão feitas, aquilo fazer as coisas mais ou menos, isto para um grupo de estudantes até já nem está mal todo, porque pronto, já está mal. Não, nesse aspecto o Luís de Lima era de um rigor extremo. Se fosse preciso a gente repetir uma cena 20 vezes, repetia, mas se não estava bem, não estava bem. Pronto. Não foi fácil no princípio, não me esqueço, quando ele chegou a Coimbra disse que queria uma suíte com jardim. Também quando chegou à nossa sala de ensaios, que era por baixo dos Gerais, disse que tinha uma umidade impossível, que a voz dele se ia estragar com aquela umidade, e saiu. Eu tive que o convencer tranquilamente que um teatro de estudantes não era propriamente o TNP de Paris. Pois isso ficou um bocado na mística do CITAC. O CITAC, onde se entrava por uma janela, pronto, mas era assim. Era a janela por onde se entrava e depois era a vista sobre o rio. Pronto, era esta janela aqui que dava sobre o rio e depois aquele muro lá ao fundo, que na altura era tudo diferente, também sobre o rio, também. Foi naquele muro ali, à frente do rio, se tomaram muitas decisões importantes no aspecto associativo, no aspecto político, no aspecto CITAC, até no aspecto afetivo. Enfim, foi também um elemento importante na história do CITAC. Mas foi também a nossa janela aberta para o mundo. Pronto, nós estávamos aqui muito fechados, na altura pronto, a televisão mostrava pouco, era só um canal social, mesmo livros de estrangeiro eram difíceis, nós não tínhamos quase nenhuma comunicação para o estrangeiro. E o Luís de Lima foi a nossa porta aberta para o estrangeiro. Ele falava muito connosco. O Luís de Lima era assim bastante mais velho que nós, era assim, não era propriamente uma relação de iguais que nós tínhamos com o Luís de Lima, ele era assim, ele era um senhor, era um grande senhor, mas falava muito connosco. E depois ele tinha tido uma vida complicada, era português, foi para o Brasil, trabalhou em França, fez cinema, fez teatro, fez mímica. Falava-nos de tudo isso, falava-nos de Paris, falava-nos do teatro. Ele estava muito ligado ao Teatro Nacional Populaire do Jean Vilar, que eu penso que nessa época era o nosso modelo de teatro. O nosso modelo na altura não era o teatro experimental. Isso foi mais tarde, foi depois com o Vítor Garcia. O nosso modelo era um bocado fazer teatro para toda a gente, seja os grandes clássicos, seja também os autores modernos, mas em encenações e com espetáculos abertos a toda a gente. Era assim um bocado também a intervenção política do CITAC, era o teatro para toda a gente, não era nada um teatro elitista só para intelectuais, numa sala pequenina, não. Era fazer teatro para toda a gente. Eu acho que o público reagiu muito bem. As 3 peças eram um conjunto muito bom. Era a Conversação Sinfonieta do Jean Tardieu, que era teatro de vanguarda, na linha do Ionesco, do teatro do absurdo. Depois era o Professor Tarano, do Adamoff, que numa cidade universitária e dominada pela universidade, o professor ridicularizado foi um choque. E a primeira apresentação do Prista Monteiro, em que se revelou o António Barreto como ator e que tinha uma projeção de cinema com um pequeno filme realizado pelo Tropa, que depois viria a ser um realizador
da vaga dos anos 60. No ano de 62 nós temos uma programação nada ingênua, evidentemente, que era fazer o Alto da Índia de Gil Vicente. Porquê? Tinha começado a Guerra Colonial. Fácil. Eu ia fazer o Lemos. E aí a minha primeira grande indignação foi essa, foi o Gil Vicente ser proibido. Curiosamente, o Luís Lima consegue que se autorize o Tartufo. O Tartufo de Molière. Como é que é possível não autorizar o Tartufo? Eu vou dizer, pá, mas isto não é possível, pá, não. Tartufo, nós ficámos completamente. Os gajos, pá, mas não percebem o que é o Tartufo. É pá, pois percebem, mas então deve ser puro para fingir. Nós enviávamos o texto para a censura, que ou cortava completamente, ou então o maltratava a seu belo prazer, cortando coisas importantíssimas, porque eram consideradas perigosas e imorais. Não é? E depois dessa fase tínhamos a segunda, que era a fase dos corvos, como a gente lhe chamava, que se punham no fundo da sala, não é? Eram 4 ou 5 coronéis, ou assim, uma coisa qualquer. Não era gente de teatro, eram gente do regime, que ia para ver se havia imoralidades ou se havia alguma pregação contra o regime. E que iam tomando as suas notas e chegava ao fim e dizia assim, isto não é nada daquilo que está no texto, corta-se o espetáculo todo, não é? Ou então cortavam partes que eram essenciais ao espetáculo. Eu vejo ali no cais várias luzes, uma luz é verde, outra luz vermelha e não sei o quê, e a censura mandou retirar a luz vermelha, porque, portanto, teve que ficar uma luz verde, outra luz amarela, porque a luz vermelha ali ao fundo, no farol, ao pé do farol, era perigoso demais. Havia coisas assim ridículas. E lembro que, por exemplo, no Tartufo, às vezes aproveitava-se, às vezes os atores a gente tentava aproveitar um bocado de texto para fazer segundas leituras, por exemplo, naquela cena final, quando o polícia diz aqui neste país, senhor, ninguém será roubado, a polícia, senhor, está do vosso lado. Era o António Barreto que disse e tentava dar outra interpretação clara àquelas palavras, e as pessoas riam e assobiavam e não sei o quê, mas a censura deixou passar. O problema é que, ao contrário do que possa parecer, a censura era muito estúpida. A censura era muito estúpida, muito estúpida. Porque a censura normalmente não era feita por homens de cultura, por homens inteligentes, eram os coronéis do exército. Muitas vezes não tinham sequer a perspicácia de perceber que podia haver, em determinada passagem de ação ou de texto, coisas que podiam ter segunda leitura. O Salazar nunca era o Salazar, era o árbitro, e falava-se de um jogo de futebol em que o árbitro roubava, ou era desleal para uma equipe e favorecia outra. Quer dizer, havia um cuidado automático das pessoas. Evidentemente que as pessoas não se iam pôr na rua a falar de política, ou podiam pôr-se, mas não estava ninguém à volta, estavam baixinho, a falar baixinho, e mesmo em casa tinham cuidado. Quer dizer, as pessoas tomavam automaticamente uma série de precauções para evitar que acontecessem algumas coisas, quer dizer, porque as coisas aconteciam. Eu dou-vos um exemplo que se passou comigo, em que em determinado momento nós estávamos, como era habitual, no Café Mandarim, na Praça da República, tinha uma esplanada na altura, estava um grupo de nós sentados na esplanada, e estava a haver um desfile da Legião Portuguesa, ou qualquer coisa assim, ali na Praça da República, mas nós não estávamos a ligar nada, como era evidente. Só que a certa altura houve o desfile, e eles desfilaram e veio a bandeira portuguesa e tal. Aqui para a frente com a bandeira nacional, e eles todos a desfilar, e a gente ali a tomar café, ou cerveja, a conversar, não ligamos nada. Só que houve um tipo da polícia política que topou, não é? Que estava a passar a bandeira nacional e que ninguém se tinha levantado. E depois nós percebemos que havia ali umas movimentações e alguns conseguimos fugir, mas houve um colega nosso que foi preso, que não conseguiu fugir a tempo, e foi preso por desrespeito à bandeira nacional. Passou uma noite ou duas na PIDE e não sei o quê, fizeram umas perguntas, depois mandaram-me embora. Mas, portanto, essas coisas aconteciam. E, portanto, as pessoas já estavam, digamos, automaticamente apetrechadas para não dizer certas coisas. Há uma reviravolta muito grande depois das eleições de Humberto Delgado.
política, digamos, a PIDE a atuar com força. E os estudantes começam a juntar-se. Estava em preparação qualquer coisa na Forja. A juventude já estava a preocupar-se com assuntos que não era só apenas tirar o curso. Havia outros motivos de transformação do país. E isso, para mim, correspondia àquela vontade inicial de ir a um comício onde estava um homem que eu não sabia quem era, que era o Manel Alegre. Depois, no CITAC, quando tirei o curso com o Luís Lima, e depois ele falava connosco naquelas conversas que para nós bebíamos-lhe as palavras, ao Paulo Quintela a mesma coisa. Portanto, como vê, tudo isso fazia parte de qualquer coisa que nós não sabíamos muito bem o que era, mas que pressentíamos que estávamos a construir, tanto em Lisboa como em Coimbra. Mas Coimbra iniciou, foi aí que se iniciou, onde eu senti que, na verdade, a forja já estava mais aquecida. O primeiro Encontro Nacional de Estudantes, que depois foi proibido em 62, o primeiro foi em Coimbra, um ano antes, com a festa na Praia Cristã e tal, onde foram todos os malandros de Lisboa, o Jorge Sampaio, depois foi Presidente da República, seja toda que na altura estavam a acabar o curso, e nós recebemos lá na Praia Cristã uma grande festa, em que fizemos praticamente uma semana de reunião, discutindo tudo o que era o país, agricultura, indústria, não era só os estudos. A gente discutia tudo como se fosse a revolução e acabar com isto. Então, imagino que é uma semana inteira da Associação Académica, com reuniões de manhã, à tarde e à noite, e conclusões. É incrível. A fazer um programa do país, quer dizer, os pontos para ali, coisa interessantíssima. E de súbito cai uma pedrada no charco, no meio do CITAC, que é: eu sou mobilizado para ir para a Companhia Disciplinar de Penamacor, que era uma novidade da época, o gajo sabia logo que era isso. E acabámos por descobrir que a Companhia Disciplinar de Penamacor era uma companhia onde só iam bandidos, ladrões, assassinos, etc, etc. E finalmente abriam também para outros bandidos, que eram estudantes, intelectuais e tal. Então eu fui o primeiro estudante a inaugurar. Em 62? Em 62. Aqui para Coimbra, o grande ano de mudança foi 60-61. O que é que aconteceu? Foi o primeiro ano onde foi eleita uma direção da Associação Académica, enfim, de esquerda, a direção do Carlos Candal. E isso foi realmente uma surpresa. Em Coimbra, as coisas, do ponto de vista da política, estavam razoavelmente arrumadas. Sabia-se quem era da esquerda, sabia-se quem era da direita, mas havia fatores de união. No meu primeiro ano, com a publicação do decreto 40.900 do ministro Leite Pinto sobre as associações circunscolares, houve uma grande união em Coimbra e as pessoas da direita tiveram dificuldade em defender o diploma do governo, porque esse diploma vinha atacar um valor essencial em Coimbra, que era a independência da Associação Académica. Nós tomamos de assalto a Associação Académica de Coimbra, que estava selada, e nós entramos, tomamos novamente conta da Associação Académica, barricamos lá dentro. Na manhã do dia seguinte a essa barricada, fomos, obviamente, assaltados pela polícia de choque, fomos presos, conduzidos para o quartel da Guarda Nacional Republicana, em Coimbra, e daí fomos escolhidos a dedo, 40, e enviados para Caxias, onde estivemos durante algum tempo. Eu também estive. Uns tiveram mais tempo que outros. Dependia, do currículo vitae dessas pessoas. E a coisa variou entre os 15 dias e os 3 meses, suponho eu, foi o máximo. Eu, na altura, era menor, tinha 18 anos. Na altura, a maioridade não era aos 18, era aos 21. E eu fui preso sem saber ler nem escrever, como se costuma dizer. Eu fui preso por
porque estava na associação académica. Foi apanhado. Tinha lá entrado ilegalmente, obviamente. Esse clima foi muito duro, viveu-se, quer dizer, de um modo geral, houve uma grande manifestação de solidariedade de largas centenas de milhares de estudantes à associação académica e a todos os que tinham sido presos. Houve uma grande manifestação de solidariedade. A luta de Coimbra, de 61 e 62, foi muito, muito importante. Até porque foi o único local onde a luta foi mais radical. A luta de Lisboa não foi radical. Não foi uma luta em que se andasse à pancada, em que se houvesse as greves violentas, não foi nada disso. Passa que em Coimbra, sim. Em Coimbra as pessoas estiveram fechadas na associação académica. Não é? Houve luta na rua, com a polícia. Houve o reitor, apanhou um par de festadas para tal. Enfim, Braga da Cruz. Apanhou. E, enfim, há coisas assim que eram um radicalismo e que tinha a ver com uma coisa que era Coimbra. E o que é que era Coimbra? Para a gente perceber porque é que isto é possível. E não é uma coisa de heróis, é uma coisa mais simples. Em Coimbra havia uma coisa que se chama repúblicas. As repúblicas tinham uma média, sei lá, 10, 15 pessoas que viviam. Essas 10, 15 pessoas depois tinham amigos, namoradas, mais não sei quem. Basta multiplicar aquela gente toda, era uma massa fantástica para fazer tudo. Mas estava a dizer, Conselho das Repúblicas, não é? Que, aliás, foi uma das acusações para eu ir para Penamacor, é que eu dirigia o Conselho das Repúblicas, não é? E obriguei a uma votação de telegramas contra o Salazar e o Américo Tomás, não é? E foi por unanimidade, e o Pagode Chiriz e os outros foram obrigados a dizer, vocês estão a votar contra, não sei o que é isso. Não há. Isto é a defesa dos estudantes que estão presos. Então está bem. E depois foram denunciar. Pitos são pitos. Aliás, das coisas que mais indignavam, precisamente, da PIDE e o governo é, mas como é que estes gajos que têm dinheiro, as famílias, estão contra? Não percebiam. Estamos contra esta merda toda, a gente quer outra vida. Pois, eles não percebiam isso. Coitados. Eu também fui das raparigas. Isto importa salientar, que entrei pela primeira vez em repúblicas de estudantes. Porquê? Porque as repúblicas eram tidas como bordéis, como centros de prostituição, e a minha geração abriu-as ao convívio, à amizade. Eu entrei em repúblicas onde me senti em casa de amigos, em casa de irmãos. Isto é importante, a transformação a partir dos anos 50 e 60 das repúblicas. Os rapazes estavam nas repúblicas ou em quartos e as meninas estavam nos lares de freiras, porque não havia repúblicas femininas, porque poucas raparigas estavam, digamos, soltas, entre aspas. Não viviam à solta, viviam sob tutela. E o ambiente em Coimbra possibilitava essa maior ligação, essa maior identidade e igualdade de tratamento, embora de uma forma muito limitada, como através destas intervenções culturais, a nível das atividades extracurriculares, a nível da intervenção nas atividades de teatro, do coro, do grupo de dança, etc. Quando começou a haver essa maior participação das raparigas nas várias atividades da associação, um dia a cidade amanheceu cheia de panfletos anónimos colados pelas paredes com insinuações de que andavam as raparigas a fazer pela associação académica. Onde é que elas iam dormir, onde é que passavam as noites, sempre esse tipo de insinuações. Anónimos, panfletos anónimos. Eu penso que estão sido os sectores aí mais reacionários, mais... Portanto, foi a primeira maneira que foi encontrada de atacar a associação académica. E a gente sabia que se ia para um caminho, cortava com outro. Por exemplo, a minha família, que era uma família aqui conhecida na cidade, quando eu comecei a trabalhar na associação académica e no CITAC, houve muitas famílias, aí das chamadas boas famílias de Coimbra, que deixaram de falar aos meus pais, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Deixaram de cumprimentar e de falar aos meus pais. Pronto. Alguns telefonaram, alguns
Vários também telefonemas a avisar, a dizer que lamentavam muito que a vossa filha agora tivesse enverdado por esses caminhos e por esses meios, e simplesmente depois deixaram de falar. Portanto, a pessoa tinha consciência que havia repercussões sobre si, que causava danos à família, e às vezes a pessoa não ia mais longe porque achava que também isso ia repercutir sobre a nossa família, que se calhar não tinha culpa nenhuma das nossas opções. Portanto, às vezes não era só a questão de nós não termos coragem para entrar em conflito com a família e tomar certas decisões, é que nós sabíamos que isso ia repercutir sobre a família. A minha geração de Coimbra foi uma geração em que, pelo menos nos chamados setores de esquerda, já havia uma grande emancipação da mulher, e em que nós nos colocávamos, digamos, lado a lado, ombro com as nossas colegas, não é? Não se esqueça que um ano antes, ou 2 anos antes, no tempo da crise, saiu em Coimbra, no jornal da Universidade, no jornal académico, a célebre carta a uma jovem portuguesa, que foi realmente uma coisa revolucionária na altura, porque era efetivamente um apelo à emancipação da mulher e à colocação da mulher no mesmo plano de igualdade dos homens. E isso já foi vivido pela minha geração, pelo menos nessa gente que estava no teatro, que estava nas associações académicas, já se vivia efetivamente uma época de uma grande emancipação feminina. Eu às vezes penso nisso, porque acho que essa história é sempre muito contada no masculino. A carta é muito sobre o relacionamento entre rapazes e raparigas, sobre o relacionamento afetivo, sobre o relacionamento sexual e tal. Pronto, talvez a carta antecipou problemas que na altura ainda não se ponham. E depois há outra coisa, que eu acho que a carta tinha um tom paternalista muito irritante para as raparigas. Pronto, e penso que provocou alguma reação até de raparigas que até participavam na associação académica, aderiam à associação académica, porque era: vocês estão todas umas parvinhas, estão aí atrás do muro, nós, rapazes, é que temos que ser os vossos salvadores. Que eu também conhecia aí muito bom intelectual de esquerda, progressista, que é camaradagem e tal, mas depois que ia casar com a namoradinha que tinha deixado na terra sossegadinha à espera dele. Portanto, as coisas são mais complicadas do que às vezes parece. A opressão sexual era brutal. Nós, desde o liceu, éramos separados, os homens e as mulheres não podiam entrar pela mesma porta. Pronto, então havia, as mulheres não tinham vida sexual, digamos assim, era também educar também as mães, consideravam-nos a não ter, e portanto digamos que toda a ideologia era altamente repressiva, no sentido de construir para mães, para virgens, para o casamento. Eu ainda me lembro de discutir na minha República, e todas, uma discussão lixada, que você nem calcula, entre todos era, se um gajo era capaz de se casar com uma mulher que não fosse virgem, ou não. Isto era um problema. Havia gajos que não eram capazes de casar com gajo. Está a ver. O que havia e que nos compensava destas rupturas é que havia um grande companheirismo entre nós, entre os estudantes. De um modo geral, portanto, na associação académica e, por exemplo, nestes meios mais restritos, como o CITAC. Eu penso que o CITAC foi muito o nosso porto de abrigo, a nossa ilha, onde nós nos refugiávamos de realmente toda essa sociedade opressiva e de sociedade bloqueada, onde tudo era proibido, onde tudo era censurado. Pronto, aqui o CITAC era a nossa ilha. Mas o CITAC era muito mais do que isso. O CITAC era também uma organização, era uma escola de aprendizagem, quer de teatro, quer daquilo que era uma forma de trabalho em equipe. Digamos, trabalhávamos bastante em equipe, éramos bastante solidários, porque cada um fazia a sua parte, mas havia um grande espírito de entreajuda e de equipe e de discussão, de coletivo, portanto, também era interessante. Nós recebemos muito ensinamento de ensinadores profissionais, António Pedro, o Luís de Lima, o Fernando Guzmão, o Jacinto Ramos, o Carlos Avilés, pessoas que, de facto, já davam profissionalmente cartas a nível do teatro profissional, não é? E que passavam e depois seguiam o seu rumo no teatro profissional. Por sua vez, nós aprendíamos imenso com eles, porque, do ponto de vista técnico, nós também tínhamos que ter, para além da questão política, da questão genérica, da questão do
o que é o teatro, para que é que ele serve, aquelas questões que nós punhamos porque tínhamos 20 anos e estávamos numa situação um bocado complicada, com um país com censura, com repressão a todos os níveis, não é? E intelectual também, obviamente. E estávamos numa cidade muito, muito interessante, porque aí acho que o Salazar cometeu um erro, que foi juntar os estudantes todos no mesmo sítio. O encenador chegava, não é? E trabalhava-se em termos de começar, era escolhida uma peça, começavam-se os ensaios de leitura, à volta de uma mesa, etc. E depois começava-se com toda a parte de ensaios mesmo de palco, e ao mesmo tempo a direção organizava os ciclos de teatro, que eram na altura uma coisa com uma grande importância para a vida cultural de Coimbra, não é? Depois variava um bocado, mas eu lembro, por exemplo, com o Carlos Avilés, tinha-se um ritmo quase profissional de trabalho. Eu às vezes pergunto-me como é que a gente tinha tempo para estudar e preparar as aulas, e etc., porque tínhamos um ritmo praticamente profissional de trabalho, não é? E saímos todos os dias, muitas horas. E nós trabalhávamos duramente e muito, não era nada episódico. Eu trabalhava no CITAC com um teatro profissional, aliás, um teatro profissional de grande qualidade, não é propriamente... Não, trabalhava-se muito, as pessoas estavam todas muito interessadas, havia um investimento muito grande, havia uma procura muito grande de fazer muito bom teatro e realmente estar dentro de uma maior modernidade, dentro de uma contestação, dentro daquilo que realmente o CITAC representa. É aqui que nós começamos, na minha opinião, e o CITAC começou a transformar a qualidade do teatro universitário que se fazia, que é ter, além de um encenador, um cenógrafo. Nós tivemos pela primeira vez aqui um cenógrafo, que era um pintor, era o Relógio, o Francisco Relógio. E tivemos a possibilidade de termos também uma intervenção musical própria, pensada e produzida para este acontecimento em concreto, que foi a música do Carlos Paredes, para as bodas de sangue. Convidei o Carlos Paredes, que estávamos sem ensaiar às bodas, e o Carlos Paredes foi a Coimbra falar connosco, não é? Ele e o Fernando Alvim. Estava sem ensaiar, lembro perfeitamente, o segundo ato das bodas. O Carlos Paredes tirou da guitarra e começou a improvisar diretamente, e ficou feita a música das bodas de sangue. No dia da estreia o som falhou. Ainda eram daquelas maquinetas antigas de bobine, muito grandes, e aquilo partiu-se, e não havia hipótese na altura de remediar. Só que nós tínhamos a sorte de termos convidado o Carlos Paredes para ir assistir à estreia desta peça. E ele, que nunca largava a guitarra, a única solução que tivemos foi de o pôr a tocar por trás e, por indicação dos homens do som, pô-lo a acompanhar ao vivo o espetáculo todo. E, portanto, ele que era uma pessoa tão simples, tão humilde, que era fabuloso como músico, tinha de cor as suas músicas todas para o espetáculo. Coimbra não era só o CITAC, não era só a Associação Académica. Coimbra, nessa altura, tinha a Vértice, com o Joaquim Namorado, tinha o Miguel Torga, tinha a Via Latina, como eu disse há bocado, tinha um cineclube com o Orlando Carvalho. Portanto, todo este conjunto este caldo cultural, que era importante termos também as nossas conversas no café. Claro, tínhamos sempre que estar a ver quem é que estava do outro lado, mas era
era normal isso, mas as nossas discussões aprendíamos muito, porque tínhamos ali professores que nos estavam a dar aulas sem ser na universidade. E quando o Joaquim Namorado falava connosco e falava a sério, nós aprendíamos. Quando o Orlando Carvalho falava connosco, nós aprendíamos. Quando o Paulo Quintela falava connosco, nós aprendíamos. Quando o Vilaça falava connosco, nós aprendíamos. Portanto, havia, de facto, um conjunto de pessoas e havia um conjunto de ligações que transformavam aquela cidade numa cidade muito viva, muito tensa também, mas muito densa. Eu entro por motivações, digamos, políticas e culturais, digamos, de querer participar de um trabalho coletivo interessante. Claro que o teatro me atraía, do ponto de vista, já tinha feito teatro no liceu, nos últimos anos do liceu do Alexandre Colano. Era uma coisa que é atrativa para mim e, portanto, não custou nada dar esse passo. Ao contrário do João, não tinha nenhuma cultura de esquerda, era uma jovenzinha ignorante de muitas coisas, filha de um meio pai conservador e, portanto, entrei em 63, 64 e não me lembro bem, mas, relativamente ao CITAC, não me lembro bem, mas penso que foi... os organismos autónomos contactavam as pessoas, os jovens, para os seus organismos, miúdas giras, isso era fundamental, e eu e as minhas colegas, quase todas essas eram minhas colegas, as tais giras, a Maria João Delgado, a Luísa Feijó, enfim, eu também não era má de todo. Acho que fomos contactadas por... Não é o Adriano? Por rapazes, que disseram que querem vir fazer teatro e tal. Penso que foi assim uma coisa muito simplória. Claro. Regresso a Coimbra em 64. E um belo dia aparece um Adriano Correia de Oliveira, grande amigo. Epá, vem cá um gajo, pá, que o Alain Luma, tipo que fez as músicas de Fados da Amália. Não tínhamos encenador no CITAC, mas o Alain Luma indicou-me um gajo, pá, argentino, que está em Paris, né, que ganhou um prémio especial, pá, com o Bourgeois da crítica portuguesa em Lisboa. Era o Vítor Garcia. E ele vem hoje, pá, e tu queres ir? Pá, não está a precisar fazer teatro. Não, tens de vir. Pá. Tu que eras um dos meninos do Luís de Lima, pá. E a tua experiência, já esqueci-me todo o teatro. Pá. Mas foi. O Vítor Garcia, uma pessoa encantadora. Pá. Pronto. Vamos escolher atores, vamos apresentar o Alto São Martinho, do Gil Vicente, que estamos a traduzir para português, porque estava escrito originalmente em castelhano. Quero apresentar o Caldeirão de la Barca no Grande Teatro do Mundo, e há aqui mais uma coisinha que depois veremos, mas eu preciso de um pobre para o São Martinho e preciso dos personagens todos para o Grande Teatro do Mundo, que eram vários. Toda a gente foi... fazer o pobre. Eu cheguei a dizer, eu não sei como é um pobre. Uma espécie de casting. Bem, tinha acabado de chegar da tropa, 3 anos de ginástica, dei 3 pulos, dei 2 cambalhotas no palco, tirei-me, e termino, morro, mas morro com a pátria. É para uma salva de palmas. O Vítor disse, é este. Os que tinham feito o pobrezinho, Tismolinho, isso está mais... Pá, isto é um pobre revolucionário, é isto que eu quero. Nós vamos fazer um pobre atual. E vai vestido andrajosamente, mas com fato e casaco. E pronto, e fui o pobre. O Adriano Correia de Oliveira fez o São Martinho. Então, também era revolucionária a encenação. Eu entrava pela plateia, não na cena italiana, não no palco. Entrava pela plateia com 2 tipos atrás de mim, que seriam os tais pitos, larguem-me, deixem-me, e eles a tentarem prender-me. Um dia, olho para trás, vinham os 2 atores atrás de mim, mais 2 polícias e 2 bombeiros. E só quando um spotlight me apanha lá no meio, é que eles perceberam que aquilo fazia parte da que foi um gol. E de repente o Vítor Garcia apareceu como alguém que trabalhava
num ato permanente de criação cujos resultados não estavam pré-definidos. Era o contrário de qualquer coisa que seguia um guião pré-estabelecido, ou inclusivamente uma retórica teatral. Não. Havia qualquer coisa que tem da natureza do gênio, é óbvio. Encontrava um leitmotiv a propósito de qualquer das peças que montou em Coimbra, nos sucessivos anos em que esteve, e depois procurava-se quase no escuro. Por exemplo, no primeiro ano, nesse ano de 65, 66 de Vítor Garcia, eu lembro-me do ano, porque entrei no ano de 64, 65, e como digo, no primeiro ano não estive em nenhum organismo, enfim, não entrei no teatro. Fez-se uma viagem pela costa à procura de materiais e de elementos da paisagem que pudessem ser matérias fortes para a construção do grande teatro do mundo. E as matérias que se encontraram vieram, afinal de contas, para mim, a ser muito importantes como futuro antropólogo que eu não sabia que viria a ser, quanto mais que andava num curso de Direito. E foram noras abandonadas da zona da beira litoral, que de repente ele vai buscar, vai descobrir e vai inventar como estruturas em movimento para essa grande roda do mundo que o Deus e o mundo faziam girar no espetáculo que fez. Carros de bois que ele transformou em elementos que se transformavam em calvário, em estrado, em montanha, em cruz, na primeira parte desse mesmo espetáculo, para o Alto da Primavera. E uma coisa que, entretanto, também desapareceu, por exemplo, o Museu Nacional da Etnologia não tem nenhuma, os fatos de oleado que os pescadores daquela costa que também percorremos usavam para se proteger das intempéries, e que deu aquela matéria orgânica, pegajosa, daquele começo, daqueles vermes que nascem nesse ato inicial das origens do mundo, que é a primeira parte do espetáculo do Grande Teatro do Mundo. Então nós participámos, aquelas pessoas que os acompanharam, nós participávamos desse olhar, que olhava, descobria, mas ao descobrir já estava a fabricar uma cena, um teatro do mundo, no sentido geral do termo, não no sentido da peça do Caldeirão. Tu fazes o lavrador, tu fazes o rei, tu fazes a beleza, tu fazes a consciência, e tu fazes o pobre. Outra vez! Uma gargalhada estrural. O pobre. Há uma coisa de um jornal francês, de uma revista de letras francesa, muita gira, para que os gajos me dizem. É admirável o conceito do pobre para o Vítor Garcia, porque é o único ator que não atua. Um pobre não tem que atuar. Limita-se a estar, a ser. Foi realmente um espetáculo marcante, porque todos os jornais franceses, no dia seguinte, faziam grandes referências ao espetáculo, ao nosso espetáculo. Tinha impressionado todo aquele aparato da Quinta Bienal de Paris, que era assim uma coisa revolucionária, que era não só teatro, mas também com exposições de arte, de cinema, e, portanto, tinha um impacto muito grande. E o diretor-geral dos teatros de França era o Jean Louis Barrault. E o Jean Louis Barrault convida-nos para fazermos uma turnê por todos os teatros de França que quiséssemos, durante 30 dias, que era o governo francês que convidava, que pagava, que tinha realmente ficado estupefacto com aquilo. Claro que imediatamente a gente tentou conseguir isso, a direção do CITAC tentou conseguir isso, e vai de comunicar para a Gulbenkian, vai de comunicar para a reitoria, vai de comunicar, etc. e tal, para o embaixador, e à espera destas decisões, fomos representar um sucesso enorme. O Le Monde, perfeitamente, dizia qualquer coisa como isto: les Portugais, ils sont bien des amateurs comme les Américains dans les Olympiades. Ou seja, para amadores qualquer coisa, quer dizer. O Nouvel Observateur dizia
que le meilleur spectacle de la saison, é assim a precisão. Vous ne le pourrez pas voir. Ils sont partis hier para o Portugal. E tínhamos partido para Portugal. Quando não volta para o Versailles, já tinha partido. Porquê? Porque os ministros de Educação português, não sei se o Salazar chegou a saber isto, não, mas pelo menos o Ministro da Educação, o Ministro do Interior, etc., não autorizou que nós ficássemos em França. E sei, lembro que um dos nossos colegas ficou em Paris, por simplesmente, não almoçou, num passaporte coletivo. Quando chegamos à fronteira, no comboio, e estava lá a PIDE, não é? Sempre para ver os passaportes. Foi um problema ele ter ficado em Paris e o Otávio só se desenrascou porque realmente o professor Ferreira Correia também tinha a sua influência e a Gulbenkian também era um pouco uma almofada para nós. O terceiro ano, que é a peça do Claudel, Sabedoria, ou a Parábola do Banquete, de novo há uma procura. Ele vamos encontrar com ele, um barco imenso da pesca da Chávega, esse fabuloso objeto, portanto, é o grande barco da Chávega, com a proa absolutamente levantada, que ele corta em fatias, e ao meio, que retira-lhe a pele, retira-lhe, e ficam os ossos, fica a ossatura. E aquele barco transforma-se em pássaro, e voa, e avança para dentro do público, no teatro, avenida, com o bico virado ao contrário. De facto, é um pássaro quase agressivo, e tudo aquilo era um universo absolutamente espantoso de um ato de criação que nós acompanhávamos. E isso é absolutamente uma escola. Uma escola, atenção, que é preciso estar muito atento para aprender, porque o Vítor Garcia não ensinava. O Vítor Garcia criava as condições de aprendizagem, exigiu que as equipas fossem autónomas dentro do grupo, e havia o grupo que trabalhava com as vestimentas e com as carpintarias e com as luzes e com o som, etc. E criaram-se ali belíssimos técnicos, mas o Vítor Garcia não ensinava. Aprendíamos todos, era com ele. Há um momento em que há um menino em cena que desaparece. Vai-se embora. Há um jogo de luzes. E dizia-me, o Vítor, quero um som para... que eu no ano seguinte deixei de ser ator e passei à sonoplastia, que eu adorava sonoplastia. E não arranjava um som para eclipsar o menino da peça. Até que no quarto de banho destapo o lavatório e a água faz... Fui logo buscar o meu gravador, um micro em cima, outro micro embaixo e gravei em estereofonia. Já tenho a música para isto, para o menino. Ficou tudo boca aberta. Como é que conseguiste uma coisa destas? Olha, este lavatório destapas e ouves a água sair. Agora tens de o gravar bem, claro. De repente era como se o texto fosse secundário, porque era tão perturbadora e tão subversiva a montagem e a construção cênica que isso mesmo era inquietante. Apesar de que o censor não tinham como censurar isso. Portanto, não andava à procura do texto. E, de repente, toda a gente vivia essa perturbação interior e ficava transformada por aquela experiência sem ter passado pela censura. É isso que eu acho que é muito importante naquele trabalho. Não, de facto, não passa pelo texto. No caso da saída de Vítor Garcia, quem vem é um encenador de perfil completamente diferente e igualmente importante para nós. Igualmente muito importante por outros motivos. Refiro-me ao Ricardo Salvado. Um professor, um encenador, investigador, profundo conhecedor da história de teatro e professor de teatro, que vem com uma dimensão explicitamente pedagógica, didática, política, nessa pedagogia, faz desde cedo, propõe desde cedo um curso de teatro. Era um ano pensado, digamos, para ensinar a história do teatro, para ensinar teatro e para fazer espetáculos de grande calibre cultural. Os dois, aliás, acho que não vem aqui referido, mas as duas coisas que ele preparou foram absolutamente únicas. Uma coisa chamava-se o grande espetáculo que estávamos a preparar para o ciclo, que depois foi proibido à última da hora pela censura, chamava-se Castelao e a sua época.
Castelau e a sua época. Isso era um espetáculo de teatro documental, feito com música, dança, peças de teatro no meio. Os velhos não devem namorar, o Castelau estava lá metido dentro. E depois muitas fatias de texto documental sobre a vida do Castelau. E, por exemplo, essa peça é a canção célebre do Adriano Correia de Oliveira, este parte, aquele parte, e todos partem, da Lívia fica sem alma. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza ficas sem homem que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães. Estamos em abril, estamos na crise, estamos em 69 e o Ricardo Salvato ainda tem tempo de fazer uma peça muito importante, que é A Exceção e a Regra, do Brecht. A peça, na altura em que é representada, é na altura que o Ricardo Salvato é posto na fronteira. Ela nunca é legalmente representada. Ela vai ser representada nos Jardins da Academia, em plena greve aos exames, aqui ou acolá, e depois perdeu-se. Ele foi expulso e foi posto na fronteira pela TIDE. Passado 2 dias, um dia, tem um dia preso, posto na fronteira. Tinha cá a mulher e depois veio à fronteira e vimos, fomos levar a mulher e a filha, que estavam cá, que era um bebê, e depois vimos na fronteira. Fizemos ali despedidas, mas ele foi preso assim, madrugada em casa. A Espanha despedir-se dele. Não pudemos ir até à fronteira, só não até passámos. à fronteira, para ali o pé. Não. No fundo, o que nós dizemos em 68, esta juventude é dizer: não queremos esta vida. Não queremos esta vida na família, não queremos estes valores que nós pagamos, não queremos esta vida na escola, não queremos esta vida no país, mas não queremos esta vida no mundo. Tem que saber que Chicago foi um organismo sempre da vanguarda da luta estudantil, sempre ali connosco. Não era só os espetáculos culturais, tinham importância no sentido de minar, digamos assim, os pressupostos graníticos do fascismo. Não era só, era também a própria vida associativa do grupo. Obviamente. Ou seja, a tomada de posição do grupo sobre questões candentes da academia. Nós estávamos imbuídos de um espírito de liberdade. Fizemos uma operação aqui, foi distribuição de flores à população, que foi lindíssimo. A população de Coimbra aderiu toda. Só Coimbra foi ocupada militarmente para a GNR. Vocês haviam de ver aqueles jipes com arame farpado à frente, aqueles atrasados mentais, com aqueles capacetes, atrás dos estudantes, de jipe, perfeitamente lamentável. Eu estava na Baixa, por exemplo, eu e todos estávamos na Baixa. Eu não sei se foi nesse dia das flores, se foi a seguir, no dia seguinte, qualquer coisa. Sim, talvez, mas foi é mais tarde. E os comerciantes foram fantásticos. Abriram as portas para nós podermos entrar e as pessoas, nós fugíamos para dentro das lojas. E eles... fantásticos. A Guarda Republicana a cavalo, nós fugíamos pelas escadinhas do quebra-costas, em que punhamos sabão e os cavalos escorregavam. Enchemos as ruas de pregos, de taxas. Os níveis, que eram os Volkswagens azuis e brancos da polícia, que eram conhecidos pelos níveis, parecia o creme Nívea, todos furados. Então rasgávamos os bolsos, enchíamos um bolso íamos a passear e a largar pelas calças pregos para baixo. Os tipos furavam os pneus todos. A questão do badal era assim. Pedia a prender os badalos todos. Eles tinham que ser vendidos em 15 minutos. Portanto, a cabra tocava com o intervalo das 11 e a malta tinha que ter distribuído em todas as faculdades. A gente saía às 11 e começava tudo a vender às 11h15. Quando eles lá chegavam lá, já não havia um badal. Era assim. E colocavam de noite. Não é de noite. E era sempre, o jornal só se chamavam às 3 da manhã.
depois de serem todos befinos do Mandarim e do Emílio. Porque se era antes, há um gajo a ver um fino, era capaz de ir vamos buscar o badal, ou não sei. Portanto, tinha tudo saído dos cafés, às 3 da manhã acordávamos ou 4, é pá, para aqui quantos, para aqui quantos, para aqui quantos. É às entre as 11 e 15. Cada um, se punha, você era de direita, eu também. Você levava 30, eu levava 30, o seu amigo era 30. Estavam ali 500 em direito, 30 de cada. Claro. Às 11 horas assim começaram a vender. Claro, o pessoal sabia o badal, tudo. Compravam 20, 30 para lá para os amigos, para os pais. Claro. Passados 15 minutos estava tudo vendido. Estas coisas da Operação Flor, da Operação Balão, foram coisas que espontaneamente as massas e as estruturas devem desenvolver. A direção estava sempre a trabalhar no gabinete para a Assembleia, de preparar a intervenção ali, ou para Lisboa, para garantir a unidade nacional. Não nos dá. A gente gostava, mas eu nunca não vi os balões. Vi depois em fotografia, mas estava lá, que estava andado no gabinete. Claro. Para conseguir mobilizar uma academia que tinha na altura mais de 6.000 alunos na greve aos exames, e vejam bem, os exames demoram muito tempo, não é? 1 mês e meio. Para conseguir mobilizar, era preciso fazer concertos, convívios, peças de teatro, sei lá o quê, 2, 3 vezes por semana. 4 ou 5. E também me vi engajado nisso. Não é? Com os outros colegas. Seja como o CITAC participou, como o teu, como as tunas, seja a título individual, seja a 2 ou a 3, de todas as maneiras. E tremeu-se. E há greve aos exames. Coisa inédita em Portugal. Com os furadores de greve, que eram depois escorraçados. Muita gente perdeu esse ano. Eu perdi esse ano, claro. Não fui a exame nenhum. Se em 1968, em que eu estava na Comissão para Eleições, e estávamos a conquistar eleições em campanha da lista, me dissessem que um ano depois Coimbra ia estar como esteve em 79, eu dizia, este gajo está louco. Este gajo está louco. Nós estávamos a reunir, com dificuldade, tínhamos uma briga, na República, estava a começar um movimento. E um ano depois, está tudo pulverizado, não estava a fazer. Se não dizes isto, que estão loucos. Foi importante porque aí estava o luto académico em plena final da Taça de Portugal. Pois, a equipe levou E levou a braçadeira negra, e nós estávamos com todos, e aquilo era uma visão, claro que não foi mostrado ao país, mas que era impressionante, naquele estado estavam milhares de estudantes com o luto académico, e isso teve o seu impacto. A gente punha um cartaz, por exemplo, no peão, e depois, enquanto a pida já não queria, tiravam, mudavam, desenrolavam, depois ele aparecia na lateral. Durante o jogo todo. Sim, Portugal 40% analfabetos, estava ali 1 minuto, 2, 3, atenção, mudava, então apareceu o outro lado. Democratização da universidade, o gajo correu muito, eu tinha ali um tempo de 3 minutos, 4 para estar no livro, só via todo, ninguém olhava para o Tiago para as horas. Por isso é que eu digo no livro que a malta do Benfica, que era a malta popular, também era mortinha de cá que ganhar essa taxa também no fundo. E é porque o Diogo Eusébio, com grande falta de perspicácia política, o burro foi estragar a coisa e meteu o gol. Teve que ser, não é? Ele é nosso herói, mas aí deixa de aí o gajo, o gajo aí não é político, não percebeu nada do que estava ali, estava convencido que o que é importante que era a Taça de Portugal, e ali não era. A crise não é debelada, não se sabe como atacá-la. E há uma determinação, eu não me recordo se a data foi entre dia 7, a incorporação normal do serviço militar, e o dia 12, foi uma semana, uma coisa assim. Decidem então, vamos pegar nos líderes estudantis. E foram os líderes do CITAC, do TEUC, e dos coros e das tunas, enfim, todo o tipo. Né? Os presidentes, vice-presidentes e tesoureiros da associação, enfim, toda a gente. Bom, e pronto, e lá estivemos todos. 51, não foi bem 51, porque 2 ou 3 saíram de Portugal, um foi para a Suécia, que também era do CITAC, aliás, outro foi para a Bélgica e outro não sei para onde. Pronto, nos chegaram a entrar e encontrámos-nos todos em Mafra. Ora, quando nós chegamos a Mafra, nós chegamos, já toda a gente estava à nossa espera. E de repente o que é que ocorre? Ocorre que nós, ao entrarmos juntos, e a instituição militar, com medo de ser acusada de estar a fazer
discriminação. Fomos tratados como príncipes. Como príncipes. Nós fomos 49 gajos para Mafra. De Coimbra. De Coimbra. 49. Capitaram os gajos, entenderam que criar um decreto, o governo reuniu, e o Braga da Cruz ainda queria mais, mas o governo entendeu que 49 estava bem. Então mandámos-nos 49 para baixo. A gente chegou a Mafra. Já fizemos coisas do Catarina em Mafra. Mas depois, quando fomos a vendas novas, ficamos muito melhor. Quer dizer, nós paralisámos, fizemos coisas importantíssimas no seio da guerra. O regime estava em queda, era visível, não é? Estava tudo a agravar-se, tudo, a guerra, tudo. Portanto, e as movimentações dos capitães já começavam a aparecer. Portanto, pois sim, mas foi de qualquer maneira... Eu recordo-me perfeitamente, há uma coisa claramente nítida para mim e para toda a gente que foi para a tropa naquele ano. Fora da instrução em Mafra, tenentes e alfés que nos davam a instrução queriam falar connosco sobre a crise académica. Sentávamos na parada ou nos trajetos de campo, em Mafra, sentávamos em descanso, os tipos vinham falar connosco. Então porquê é que vocês foram de propósito aqui? Então, assim, como é que está isso? Interessados pela política. Portanto, e esses homens foram depois os capitães de Abril. Agora vai falar um colega de ciência. A Junta de Delegados de Ciência. Caros colegas, os estudantes pediram ao magnífico reitor, pediram ao Ministério das Obras Públicas e, por último, já na sala, a voz dos estudantes, pelo seu representante, fez-se ouvir para pedir autorização para falar a Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República. A resposta foi um silêncio que significa negação. Os estudantes foram proibidos de falar. Aqueles que dizem que muito se espera dos estudantes proíbem-nos de falar num paternalismo policial. Não dão aos estudantes a possibilidade de livremente se exprimirem. O país precisa mais do que nunca de uma escola aberta a todos e não a uma minoria economicamente favorecida. Uma escola que fomente o progresso, válidos, conscientes, capazes de realizar as aspirações dos seus concidadãos. Queremos uma escola voltada para a investigação, suficientemente flexível para acompanhar o desenvolvimento das ciências e não anquilosada, estática, simples repartição burocrática, onde, mediante a permanência de alguns anos, lendo ciência feita, se fornecem canudos, passaportes para um lugar ao sol. Eu queria-vos falar e queria-vos dizer duas coisas muito sentidas. É que, em primeiro lugar, a União dos Estudantes conseguiu hoje uma grande vitória. Não pôde a polícia impedir-nos de entrar na nossa universidade. Não pôde o próprio corpo docente da universidade impedir-nos que estivéssemos aqui agora a dirigir algumas palavras. Não pôde o próprio Governo da Nação e a própria Polícia Internacional e Defesa do Estado, que dentro da universidade não pôde a própria polícia, dizia eu, não puderam, portanto, os lacaios armados do Governo impedir que os estudantes dentro da sua faculdade estivessem presentes e dentro da sua faculdade dissessem para eles, já que mais ninguém os quis ouvir, algumas verdades duras que se impõem nesta hora em que queremos ser estudantes, cidadãos e portugueses. Os estudantes de Coimbra, neste momento, acompanham, portanto, o movimento de estudantes portugueses. Acompanham também o povo português e acompanham de uma maneira muito direta, através de uma luta por uma democratização do ensino, a entrada de outros que entram na universidade por um critério seletivo que não seja este da barreira das dificuldades económicas. Para isso, estão dispostos estudantes portugueses, estão dispostos estudantes de Coimbra a julgarem sempre, definitivamente, a sua posição e a sua presença. Mas eu vim, fundamentalmente, não foi para fazer uma dissertação sobre a democratização do ensino ou sobre a universidade. E estava-me a alongar. Eu vim, sobretudo, foi para vos agradecer
e para mostrar que neste momento, quando estivermos todos unidos, e que neste momento, para estivermos todos unidos, poderemos conseguir algo de muito importante para a nossa associação, para a nossa universidade, para o movimento estudantil português. E também é, nessa altura, se me é permitido voltar ao CITAC, que ocorre uma coisa importante no CITAC. Importante pela negativa. É que, quando o Ricardo Salvato sai, e há pouco tempo tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, ele aconselha um encenador argentino, Juan Carlos Oviedo, que vem para o CITAC e começa a trabalhar com as pessoas que ali estavam no CITAC. Enquanto nós estávamos já, nós, os do CITAC, o grupo grande do CITAC, estávamos a cumprir o serviço militar. E ficou desfalcado completamente. Pronto, ficou, mas há um grupo de malta nova e o CITAC refaz e há muita malta que fica por ali. Bom. E os métodos do Juan Carlos Oviedo rompem com tudo aquilo que eram as formas de trabalhar do CITAC, seja pela genial construção coletiva da procura, da busca do Vítor Garcia, seja da sistemática, segura, sólida pedagogia do Ricardo Salvato. E quais são as experiências? São experiências psicodramáticas, são experiências fundadas na psicanálise, são experiências muito marcadas pelo exercício físico individual e pela experiência individual, são experiências que o levam a construir um espetáculo de tal maneira pouco seguro, cuja coerência não se conseguia adivinhar, apenas julgo que tinha uma vertente de choque, de chocar o público, que é o célebre Macbeth, o que se passa na tua cabeça. Uma coisa perfeitamente original. Estava aqui um grupo muito interessante, na altura era o João Botelho, o Lemos e companhia, o João Rodrigues, era uma equipe excepcional. Conclusão, fizemos uma peça, montámos a peça aqui em Coimbra, no Teatro Bolso, depois fomos ao Festival Internacional de Monticelli, em Itália, ganhámos os prémios todos que havia para ganhar, chegámos a Portugal, demos espetáculos na Associação Académica, no Jardim da Associação, fomos assobiados, porque a peça era muito avançada para a época. Quer dizer, não só o espetáculo no Avenida é um escândalo, o espetáculo do Oviedo é um escândalo, e digamos, separa um bocado o CITAC, é muito criticado, da cidade que o apoiava. Pois, a cidade que esses intelectuais, professores, os Quintelas, não sei quem, toda essa gente se põe de lado daquela experiência. Daquela gente. O que é que decidimos fazer? Como víamos que o assunto que nos estava a seguir, os trâmites que pudessem garantir, digamos, uma continuidade, um certo controle, uma certa acumulação de experiência dentro do CITAC, fizemos uma série de textos tirados em stencils, já nem sei como é que os policopiámos, porque aquilo na altura era um stencil, não sei, não havia fotocopiadora, de frases do Brecht, de outros autores, enfim. E fizemos uma contramanifestação dentro do Avenida na altura que a peça estava a correr no palco, porque a peça decorria no palco com a cortina fechada. E nós fizemos uma manifestação, os antigos do CITAC, eu tenho essa fotografia que estou em pé em cima de uma cadeira a ler um texto e distribuímos outros, enfim, no meio daquelas pessoas que ali estavam na Avenida, de uma coisa que acabou à pancada, porque houve gente que ficou tão enfurecida da assistência que saltou para o parque para agredir os atores, partiram-se coisas na Avenida, foi preciso indemnizar. Conclusão, depois há um espetáculo famoso que vamos dar ao Porto, quando voltamos do Porto, precisamente, por razões que ainda hoje estou para conhecer, chegamos aqui ao CITAC e o CITAC estava encerrado por ser uma escola de perversão. Portanto, fecháramos o CITAC nesse ano, 1970, no regresso do Porto.
O pretexto para pôr um processo ao CITAC e o encerrar, e a Universidade encerrar, porque é uma decisão da Universidade, claro, forçada pela polícia, pela PIDE e pelo Governo e pelo Ministério, o pretexto é uma coisa completamente ridícula, não é? Os tipos que vêm um bocado animados numa caminhonete e insultam uns peregrinos, numa caminhonete do CITAC que regressava num espetáculo, insultam uns peregrinos que iam para Fátima, uma coisa assim, e alguém faz queixa daquela caminhonete, os tipos verificam quem é e pronto, põem um processo ao CITAC, é uma coisa idiota, não é? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Camarada, canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta, que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, ou de uma faca de ponta, se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Tenho sina de morrer, tenho sina de morrer, na ponta de uma navalha, na ponta de uma navalha, toda a vida hei de dizer, toda a vida hei de dizer, morra o homem na batalha, morra o homem na batalha. Trema terra, viva a malta e trema terra, daqui ninguém herdou, daqui ninguém herdou. Quem há de tremer na guerra, quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou. Canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta. Eu voltei em agosto de 74, quando vi que o CITAC continuava portas fechadas, não obstante o 25 de Abril, a primeira coisa que fiz foi arrebentei as portas todas. Eu e mais 2 camaradas partimos esta merda toda. Chegámos aqui dentro, estava tudo saqueado. E fui imediatamente ao reitor Teixeira Ribeiro e disse: "Ó Viegas, você vai reabrir o CITAC, vou nomeá-lo presidente da Comissão Administrativa." E assim foi. Passado uns dias, tinha um telegrama aqui a nomear-me presidente da Comissão Administrativa do CITAC. E reabri o CITAC. Eu, o Fernando Ruivo, o Aires, mais uma equipe. E o CITAC começou a funcionar sem nada. Não tínhamos um projetor, não tínhamos um livro, não tínhamos nada. Tinha sido tudo roubado. Tudo perfeitamente roubado. Fomos à Gulbenkian, novamente. A Gulbenkian recebeu-nos braços abertos. Reequipou-nos o CITAC todo, órgãos de luzes, cabos, milhares de projetores, milhares não, dezenas de projetores, novamente, gravador, tivemos tudo outra vez. Reequipámos isto tudo e começámos a fazer espetáculos. Optámos por fazer teatro de rua. Pensámos que a melhor maneira não era estar à espera no Teatro de Rua São Gil Vicente que as peças fossem, que eram sempre os nossos colegas mais informados, aqueles que iam para dizer bem, os que iam para dizer mal, os que iam para dizer assim. E então pensámos que tínhamos que levar isto para as coisas que estavam latentes. E aí, por volta de 76, quando as tensões se começaram a agudizar, as tensões sociais,
país era complexo, não é? A guerra civil estava iminente. Nós não devemos escamotear. Havia uma possibilidade estávamos no fio da navalha, podia ter degenerado para uma guerra civil. Portanto, toda a gente sabe, nós hoje não falamos muito sobre isto. Há memórias. Portugal, os portugueses são um povo de memórias escondidas, não é? Não gostam de falar das coisas, mas isto é verdade. E eu acho que se deve falar delas sem qualquer problema e sem qualquer fantasma. E nós decidimos ir para a rua e levar essas preocupações e essas tensões, exacerbá-las com adereços, com fatos, com maquilhagem, esquecer um pouco os spots que a Fundação Carlos de Gulbenkian nos tinha oferecido e os magníficos aparelhos de som, deixá-los lá no Teatro de Bolsa à espera de melhores dias e irmos para a rua com o que tínhamos. Até porque esses espetáculos de rua foram fundamentais para depois partirmos para as digressões. Nós fomos à Torroella, portanto foi uma task force, mais task do que force, uns dias antes, uma semana, para preparar aquilo tudo. E nós fomos representar essa peça, lá está, num estrado enorme de um trator, e que de repente começou a cair uma chuvada daquelas fabulosas, e a maquilhagem a desfazer-se, a cair para a cara abaixo, mas a chover torrencialmente e ninguém arredou o pé. E a gente, estes gajos agora vão-se todos embora, e a gente fica aqui, acabamos, cada um de nós a pensar para si, não é? Durante a representação começou a chover e a gente, o que é que a gente faz, o que é que não faz? Mas os gajos não arredaram o pé, ficaram até ao fim. Percorremos a beira toda, desde Viseu até ao interior, até Castelo Branco, sempre pelas pequenas aldeias, sempre que nos solicitavam, e às vezes nós mandávamos para as juntas de freguesia e eles pediam-nos e nós íamos. Íamos nas berlias da tropa, do movimento das Forças Armadas, normalmente eram alferes, que era sempre o mesmo, que já nós gostávamos muito dele e ele gostava de nós. Iam também 2 ou 3 praças, levavam-nos um caminhão com material e às vezes íamos também no caminhão as pessoas. Outras vezes, isto é uma ironia muito grande, íamos numas carrinhas da polícia, que as mesmas que em 69 transportavam os polícias de choque. Porque a polícia, como era também uma força militarizada, estava obrigada a prestar serviço ao movimento das Forças Armadas. Eles requisitavam. Então, como a tropa não tinha autocarros, não é? E para não irmos sempre atrás nos caminhões, íamos naquelas carrinhas da polícia e chegávamos para fazer teatro. Chegávamos nas mesmas carrinhas que anos antes tinham servido para transportar a polícia de choque para as cargas dos estudantes. Fizemos um pequeno sketch de rua, passado ainda durante o curso, que se chamou O Enterro do 25 de Abril. Foi quando nós começámos a ter a percepção daquilo que está a acontecer hoje, que o capital ia comprar esta coisa toda, não é? Uma vez fizemos ali na Praça da República, arranjámos um tanque de cartão, de esferovite, um fazia de generalianos, por causa do 25 de novembro, outro com um megafone na mão, até que veio a polícia e parou connosco. Na altura começava a aparecer a polícia outra vez, já em 75. Era uma peça que simbolizava precisamente a retoma de uma certa democracia mais formal, desta que temos agora, não é? Mais formalizada, para aquilo que era a democracia direta que nós estávamos habituados desde há um ano que pareciam 10 ou 15, porque naquele ano tinha-se vivido muita coisa. E, portanto, quando esse choque entre a democracia direta, entre aquilo que era a nossa expressão democrática mais intuitiva e aquilo que era uma democracia mais formal, importada da Europa, de modelos de Estado de Direito, quando se começava a falar de Estado de Direito e tal, não sei o quê, nós quando começámos a sentir essa tensão, fizemos uma peça que se chamava Viva o 25 de Abril, Abaixo o Azar. O azar era aquilo que nos tinha acontecido, o 25 de Abril era também outra coisa que nos tinha acontecido. Nós éramos umas criaturas tenrinhas, não era? Nós éramos tenrinhos, éramos novos, para nós aquilo, digamos que cada reverso que havia, cada atraso que havia na Revolução, cada atraso que havia na liberdade, não é? Cada atraso que fosse, nós pensávamos que íamos dar 2 passos à frente. Por isso também a nossa, digamos, radicalismo, algum radicalismo às vezes, era precisamente esse medo. Discutíamos muito, a propósito de tudo e de mais alguma coisa. A propósito, eu lembro-me de uma discussão, se calhar já vos devem ter contado isto, uma discussão que durou horas acerca de uma coisa tão simples como usar um adereço, um copo, acho que era um copo. Não usar o adereço
envolver o adereço para o abstratizar. Portanto, nós não falávamos assim, mas portanto, ou usávamos o copo como o objeto real, ou não usávamos e fazíamos gesto, e o gesto modelava e veiculava a comunicação, ou usávamos um copo envolto num papel que abstratizava e que criava uma estética diferente em toda a encenação. E havia partidários inseguros, devo dizer-vos, como eu era dos mais inseguros de todos, mas todos os outros o eram, de uma e de outra coisa. Não sabíamos bem porque é que era. Não tínhamos... Porque éramos novos, todos, o país era novo, não éramos só nós. O país era novo para isto. E discutíamos isto até à exaustão. E depois acaba por ser uma coisa qualquer, claro, senão o teatro, a peça não se fazia. Isso eram noites intermináveis. Primeiro que a gente escolhesse, como é que se escolhia? De onde é que se escolhia? Havia pessoas que tinham conhecimentos, eram mais intelectuais, outros tinham menos. Portanto, um gajo queria qualquer coisa que viesse mexer. Não é? Que abanasse e que nos desse gozo fazer, não é? E depois que nós tivéssemos também capacidade, mas a gente na altura não se preocupava muito com isso, porque estávamos cheios de peitaço, estávamos convencidos que tínhamos capacidade para tudo e mais alguma coisa. Posso dizer mesmo, liberdade com fartura. Com fartura. Agora, é uma coisa que, da maneira que isto está, quer dizer, só quem é cego é que diz que vive em liberdade, não é? Neste momento. Eu fiz alguns interrails na altura, pela Europa, que era o interrail, e Portugal era o país mais livre do mundo. A sociedade portuguesa dividiu-se. Não interessa na divisão ideológica, naquilo que eu estava a dizer da Guerra Civil, mas dividiu-se entre aqueles que mergulharam a fundo na liberdade e que pretendiam construir um país através dela. E era este país e esta liberdade e estas pessoas, ao contrário do que diziam, e os outros que tinham medo porque não havia nenhum modelo para aquilo. E estavam sempre a acenar com a Rússia e com não sei quê e com não sei quantos. E, portanto, condenaram, estigmatizaram tudo, deitaram tudo fora. A criança, tudo com a água do banho. Disseram coisas horríveis, coisas absolutamente escabrosas do que tinha sido essa liberdade. E sem perceber, porque tinham medo de que não era nada formalizado. Se nos dissessem assim, vamos fazer como a França. Isso é bom, não é? Vamos fazer como a França é bom, ou como a Suécia. Iam buscar assim Não percebiam que estavam em Portugal e que tinham construído isto tudo com originalidade. Exato. Sobretudo com originalidade. Com as mãos deles. E que a nossa maneira de ser e a nossa identidade estava ali. Não estava nem na Suécia, nem naquilo que dizem que é agora vamos construir a nossa identidade. Com o quê? Cercearam? Eu sei lá o que é que sou agora. Naquela altura sabia que era português. E o que era a identidade portuguesa? Foi ali também foi ali que nós tivemos todos o nosso espaço de liberdade, onde nós nos sentíamos... Era ali que realmente nós funcionávamos, não é? Funcionávamos... Eu esqueci-me disso, a apropriação daquele espaço para nós era muito importante. Nós não tínhamos antes, não havia espaços onde estava, havia espaços da rua, íamos brincar para a rua. Tivemos a nossa formação política ali também. Nossa formação política. E a apropriação... Politicamente, hoje que somos hoje politicamente, também foi ali que nós fomos buscar muito daquilo que somos hoje, não é? Nós nem sonhávamos em mexer com uma palha aquilo, só o facto daquilo ser nosso não era de levarmos para casa, era nosso porque era pertença do grupo e de todos, temos uma sala de espetáculos, podíamos fazer ensaios. Nós nem lhe mexíamos, quer dizer, que tínhamos aquilo muito bem tratadinho, os sofás, as máquinas de escrever, as coisas, aquilo era tudo... Para um jovem que vem do liceu, aquilo era uma coisa fascinante, termos ali a nossa simulação de vida pública, não é? Que era, no fundo, não era uma simulação, era a verdade, era a nossa vida pública. E isso foi fantástico. Portanto, o CITAC sempre foi, portanto, um grupo que esteve na ruptura, esteve sempre para lá daquilo que era o convencional. E é assim é que tem que se manter, porque para fazer o que é convencional fazem os outros.